Bom, a gente vai dar direito de resposta para as pessoas em relação à nossa defesa da Yoko Ono. Essa coisa da gente defender a Yoko deu muita treta. As pessoas falando que a Yoko não tem boleto para pagar, que a Yoko não fazia nada da vida. E eu queria dizer que eu já tive minha fase Yoko. Não que eu não tivesse boleto para pagar, mas eu no início do meu namoro eu ia em tudo. Todos os ensaios, todos os shows. Mas, gente, isso é um negócio? Qual o problema? Nenhum problema. E se a gente imaginar que a Yoko, por alguma intuição do universo, sabia que ela ia ficar pouco tempo com o John, talvez ela tenha sido uma gênia. Aí a Taina Miller falou, gente, desculpa, se eu fosse casada com o John, eu ia ficar o tempo inteiro ouvindo o John. Coladinho, assim. Tipo, e depois o seguinte, por que dar esse valor pro boleto ou pra vida ativa? Sei lá, se você quiser ficar o tempo inteiro na sua vida ouvindo teu namorado tocar violão, ou olhando pro teto, ou estudando os pássaros, o que é esse valor do trabalho, de fazer coisas? Inventaram isso, né? A humanidade toda agora vive em função do trabalho. Vamos falar de uma coisa importante, já que a gente falou de trabalho. Do que é útil, não é útil. Do que é útil, quem inventou isso, de que tem que trabalhar e tal. A gente vive num capitalismo. O capitalismo, infelizmente, não é opcional, né? Sim. A gente não pode escolher, eu não quero ser capitalista. E eu sou bem materialista, né? A gente gosta de... Eu sou materialista. Todo mundo gosta de gosto muito de objetos, de viver bem, de poder passear de vez em quando, né? Botar uns iogurtes na geladeira, como diz Zeca Pagodinho. Isso é maravilhoso. Mentira. Ele fala isso. Como é que tá agora? A vida melhorou? Agora eu já boto uns iogurtes na geladeira. E aí a gente tá já há um tempo pensando como que a gente vai fazer a nossa cabine ser autossustentável. Exatamente. Por enquanto, a cabine ela tá ajudando a gente a não... Enlouquecer, não deprimir, o que já é um mérito enorme. Nossa, a gente eu devia dar um dinheiro pra essa cabine aqui. Inclusive uma economia, né? Porque talvez eu tivesse tendo que fazer 3 sessões de análise por semana. Uma só é mais a cabine tá segurando. Não, total. Né? Eu hoje, por exemplo, acordei, tomei banho, eu tenho uma roupa boa. Isso aí... Pensando na cabine. Pensando em seduzir a cabine. Nessa nossa coisa aqui. Pegar a cabine. Mas tem os boletos. Então, vamos fazer uma ligação aqui com o negócio de Yoko. Então a gente pesquisou e tem uma possibilidade incrível que é um plano de assinatura. A gente criou uma página do Apoie-se e você pode ser um Noronha de carteirinha. Olha! Como é que é o Noronha de carteirinha? O Noronha de carteirinha é uma pessoa que entra nessa página e fala assim, eu vou doar R$10 para essas moças, uma vez por mês. Irem ali tomar um picolé. E ficar ouvindo elas e pensando, eu tô ajudando elas a falarem essas bobagens todas que me trazem algum prazer. Porque às vezes tem gente que tem um prazer com as nossas bobagens. Tem gente que ri, tem gente que chora. Tem gente que os dois. Tem gente que ouve o próximo episódio. Deve ter gente que ouviu um só e não vai ouvir mais. Gente que ouve pra falar mal, pra dizer que a gente é burra, que a gente é chata. Que também é uma coisa importante. Sim. Você ter a quem odiar. Mas vai possibilitar da gente não parar. Então a gente tá no Apoie-se. A gente tá no Apoie-se, é um clube de assinatura. Eu tô também eu tô te apoiando na vida. Quero que você saiba disso. A gente tá aqui, ombro a ombro. A gente se Apoie-se, independentemente do Noronha, tá? Inclusive o Noronha é uma consequência desse Apoie-se de anos. Esse Apoie-se de 20 anos. Esse se Apoie-se. E aí a gente tá convidando vocês para entrarem nesse clube, pra gente poder continuar a fazer de forma independente, falando as barbaridades que a a gente fala. Deixa falar. Deixa a gente continuar falando. É melhor deixar, né? Lá vem elas, lá vem elas. Deixa falar, melhor deixar. E não foi a gente que inventou isso, né? Vários podcasts que já são autossustentáveis dessa maneira. Tem aquele podcast Não Inviabilize. Não, eu vi um tweet super interessante da Déia Freitas, apresentadora do Não Inviabilize, que é um podcast maravilhoso. Quem não ouviu, por favor, ouça. Dava pra fazer um episódio inteiro só sobre esse podcast. O prazer que a gente tem em ouvir uma fofoca de pessoas que a gente nem conhece. É um podcast sobre a história das pessoas anônimas. Ela recebe por e-mail. Maravilhoso. Então é uma fofoca coletiva de pessoas que a gente não sabe quem são. E ao mesmo tempo aquela história pode ser parecida com a sua. Normalmente as coisas são muito parecidas. Tem uma identificação, né? Tem problema de amor, de grana, de angústia, assim. Por que a fofoca nos interessa tanto, Bel? Eu acho que tem uma coisa meio assim, você joga na história do outro os seus monstros, entendeu? E meio que se liberta deles. Sabe, igual uma coisa um pouco... Nelson Rodrigues dizia isso, que o teatro serve para isso, para você colocar no palco
tudo que tem de ruim, de o cinema, a arte, e tal, e isso te liberta daquilo. Acho que a fofoca tem esse lugar. É igual programa sensacionalista também, quando você fica vendo aquelas coisas horríveis, aqueles casais se separando, brigando. Aquilo te dá um confortinho de você não ser tão doido quanto aquelas pessoas. Tão não é ferrado você, né? quanto Não é aquelas você. pessoas. Não é você. E a fofoca dá esse prazerzinho de você gozar com uma história que não é sua. Total. E você tá menos comprometida com aquela história. Você dá uma descansada de você também, né? Porque é um negócio que... Esses dias eu me peguei, juro, lendo até o final essa reportagem que falava que a ex-mulher do Latino entrou na justiça para parar de ser chamada na mídia, meu Deus, essa palavra mídia, igual o CEO, de ex-mulher do Latino, e perdeu, e eu tive uma mistura de sentimentos muito grande lendo essa reportagem, porque eu fiquei meio, assim, achando meio ridículo, depois eu falei, poxa, mas ela tem o direito, será que eu não estou sendo feminista? O Manual de Instruções de 2022, 2021 quase, é difícil, né? Eu fiquei assim, pô, será? É igual a coisa da Yoko. A gente, às vezes, tem uma tendência muito machista ainda de ficar do lado dos caras, assim. E era risível ao mesmo tempo. Essa semana teve não sei se você acompanhou, a festa de uma blogueira no Ceará, e várias pessoas falando assim, gente, nunca ouvi falar quem é essa pessoa. Meio que se achando melhor, é igual na morte da Marília Mendonça ou do Cristiano Araújo, que muita gente falava assim, eu nunca ouvi falar dessas pessoas. Como se isso tornasse as pessoas melhores, assim. Agora, tem uma coisa muito interessante, você pensar que a fofoca pode também ter sido responsável pelo desenvolvimento da língua. Olha que interessante isso, porque aí você cria palavras, cria códigos, Total. maneiras de contar uma história, Sim. a linguagem daquele determinado grupo, para o outro determinado grupo não entender o que aquele grupo está falando. Sim, as piadas internas. Isso, a transmissão oral, assim, que a fofoca faz parte da transmissão oral, essa coisa de contar a história, e contando, e a língua vai existindo. E é muito mais interessante, se eu fosse do Ministério da Educação, que é uma coisa que eu acho que nem existe mais, né? Eu ensinaria história através da fofoca. Tipo, vamos estudar Dom Pedro I. Cara, aí começa contando as fofocas. Gente, olha só, não pode contar pra ninguém. Mas Dom Pedro I... Imagina, as crianças iam ficar loucas. Cara, maravilhoso! Aí você, a partir disso, você, entendeu? Você fala do Império, você fala de Portugal, você fala do Brasil Colônia, você fala do Tratado de Tordesilhas, você fala das capitanias hereditárias, a partir de fofocas, porque você tem muito mais interesse. Quando você pega a vida privada de um determinado sujeito e a partir da história pequena você vai para a história grande passa a ser muito mais interessante. Sim. Só a história grande, e você cria sem elo, gente, né? Junto, sem um representante humano com as miudezas da humanidade que a gente tem. Eu me lembro quando eu era criança, eu ia pra praia sozinha, assim, criança. 17, tudo bem. Você tá rindo como se eu nunca tivesse ido à praia sozinha. Eu fui à praia sozinha umas 10 vezes na vida, Isabel. Vou te dizer, intimidade é uma merda. Entendeu? Eu falei que eu ia à praia sozinha, a Bel fez um silêncio. Silêncio não, mas ela me olhou. Silêncio é uma coisa que a gente não consegue. Mas, o silêncio acabou, como disse a Bel no primeiro episódio do Isso Não é Noronha. Mas ela me deu um olhar tipo assim, Maria, quando você foi à praia sozinha? Umas 10 vezes na vida, eu te digo. E aí, eu amava ouvir as histórias das pessoas. Sim, as brigas das pessoas. É que nem você ia almoçar sozinho. Eu tenho muito isso. Eu amo. E eu tenho uma coisa assim, não só de prestar atenção na conversa, mas, por exemplo, entra um grupo de pessoas. Aí eu olhei, aí eu começo a imaginar toda a história em volta daquele grupo de pessoas. Sim. Quem se relaciona com quem, que história que... Casal que já vai se separar dali pra frente. Já olha e fala, ih, aquele casal ali já tá esquisito. Já deu prazo de validade. Eles estão lutando contra o prazo de validade. Sim, uma vez eu tive aula com uma mímica que ela falava, Suzana, o nome dela, esqueci o sobrenome. Ela falava sobre linguagem corporal. E é incrível isso. Como dá pra gente perceber várias coisas a partir da linguagem corporal. De como um tá sentado perto do outro, de você falar uma coisa, pegar a pessoa na mentira, a pessoa dá uma ré. Sério? Às vezes a pessoa faz uma coisa corporal que você fala, putz. Tem um negócio da perna. Sim, ó como é que a gente tá com a perna. Olha a minha perna olhando pra você aqui. Total. A perna, quando a perna tá pro lado da pessoa. Sim. Agora, tem isso também de linguagem corporal nas relações afetivas. E eu gostaria de dizer aqui que eu sou contra a conchinha. Mesmo no auge da paixão. Você não gosta de conchinha? Eu acho a conchinha, tem horror à conchinha. Horror à conchinha, gente. Conchinha é um negócio, é uma ilusão, é tipo União Soviética, é um negócio que parece legal, mas não é. Eu gosto da conchinha, desculpa, amigueira, vamos ter que discordar aqui no negócio da conchinha. Não gosto da conchinha, posso estar apaixonadérrima. A conchinha se desfaz naturalmente, você fica ali de conchinha. Olha que coisa triste. Melhor nunca ter tido.
Já começa cada um no seu lugar da cama. Não, mas a conchinha se fica no lugar. A pessoa do lado direito encoxando a pessoa do lado esquerdo. De repente troca. Mas aí chega o fim do amor e a conchinha... Você acha que esse que é o problema da conchinha? A conchinha explicita tudo. A conchinha, ela denuncia, cara. Entendi. Então, eu já... A conchinha é fofoqueira. A conchinha é fofoqueira. Ai, final de ano é fueda. Final de ano é foda. É fueda porque a gente, mesmo que a gente seja contra tudo isso, a gente acaba fazendo um balanço. Acaba o negócio de meta. Eu não sou uma pessoa que faz muita meta, não. Você fala, em 2022 eu vou fazer isso, isso e isso. É muita ilusão, né? É, muita ilusão. Muita ingenuidade. Eu sempre tive, eu desisti. Eu tinha. Definir o que você vai fazer. Eu pegava minha agenda. Sério? Fazia isso com 2 amigas, com a Mônica e com a Marcela. Me lembro, assim, da gente, as 3. Você fala pro outro pra ter um comprometimento, entendeu? Pra você ter uma testemunha do teu negócio. Tipo, ano que vem eu vou parar de comprar. Ano que vem eu vou me separar. Ano que vem eu vou me casar. Ano que vem eu vou ter filho. Aí você fala pra alguém, pra pessoa fala, pô, olha só, você combinou que você não ia... É uma cumplicidade, comer né? 100 gramas de chocolate por dia. Compromisso / cumplicidade. E aí eu fazia metas. Aí vem a idade, né? Aí você fala, pra quê? Porra, mas não é meta? Não é meta o quê? Você tem que só seguir, gente. Tomar banho, lavar o cabelo de vez em quando. Eu entendo isso, e eu não tenho o hábito de fazer meta, mas eu essa semana, assim, meio com essa rebordosa de fim de ano, eu fiquei pensando assim, tem tanto tempo que eu não faço um plano mais... De cauda longa. Mas, caraca, tá me fugindo a palavra. Quando você... Perspectiva. Vou tentar aqui até conseguir ou quer que eu fique quieta? Não, quando a gente quer uma coisa... Ambicioso. Olha só, uma palavra tão simples me escapou totalmente. Significa, vamos falar isso na terapia. Não tô conseguindo nem falar a palavra. Vamos falar isso na terapia, não tô conseguindo nem falar. Ambição. Tem palavras que são dúbias, né? Ambição é uma delas. Ambição é muito criticada. Sim. Ambição parece pejorativo. E ambição é importantíssima. Gente, alguma ambição a gente tem que ter. O Domingos, uma vez, a gente teve 2 grandes brigas. Em quantos anos de relação, gente? 20 anos de relação intensa, assim. Mas uma briga, ele falou assim, eu conheço a sua ambição. Cara, eu fiquei muito puta. O que você achou que você não tinha ambição? Eu achei que ele falou... ofendida. Não, ele falou como, tipo, me acusando, entendeu? Sim. Porque ele gostava que eu trabalhasse com ele. Aí, quando eu fazia uma coisa fora... e às vezes... Ele tinha ciúme. Ele tinha ciúme. Cara, ele não falou, tipo, que maneira você tem ambição. Porque hoje em dia eu tenho coragem de dizer que eu tenho muita ambição. Sim. Eu tenho muita ambição. Eu quero me comunicar com o máximo possível de pessoas. Eu gosto disso. Eu quero ganhar dinheiro. Eu quero... e não quero me sentir mal por isso, porque tem coisas que a gente fica, né? Tem umas coisas tabus, né? Ambição, sexo, dinheiro. A gente ainda, mais que a gente fique pagando de uhul, a gente ainda tem dificuldade de falar. Mas eu tô sentindo falta de fazer um plano mais ambicioso. Fiquei pensando muito nisso essa semana. 2020 a gente ficou louco, né? 2020 a gente perdeu a sanidade. A gente deprimiu. Aí 2021 a gente meio que começou a recuperar um pouquinho a vida, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem que tomar cuidado e a gente tem que ter aprendido com tudo que a gente viveu, então a gente tem que ter supostamente ficado melhor e mais maduro. E o ser humano não fica. Não, e não dá tempo. O ser humano não fica, gente. Igual ganhar na loto. Isso é pesquisa, né? A pessoa ganha na loto. Aí na hora que ela ganha na loto, ela fica super feliz. Depois de um ano dela. Depois de um ano. Não, depois de um ano, quem era feliz continua feliz como era antes. Quem era infeliz continua infeliz como era antes. Tem uma coisa que é sua, que é a capacidade de ser feliz, ou a capacidade de olhar, que independe do contexto. É claro que a gente fica feliz. Claro que tem um limite. Claro que tem um limite. Estou falando de uma forma rasa. Mas se você é uma pessoa deprimida, se você é uma pessoa... Não vai ser ganhar na loto. Que vai resolver. Que vai resolver. Tem muita gente que fala assim, mas como é que ela tá mal? Não tem nenhum problema. Mora bem. Os filhos estão saudáveis. E é lógico que isso tudo é base, né? Pra gente ser feliz. Mas não tem explicação. Não, e olha só, gente. Tem muita gente que fica muito ruim de cabeça. E muita gente que deprime. Fato. E depressão é uma doença. Depressão é uma doença tipo pneumonia, tipo vitiligo. Eu acabei de fazer o prefácio do livro de uma garota que eu fiquei muito fã no Instagram, que chama Amanda Foschini. Eu não sei se é Foschini, eu não sei se eu tô sabendo pronunciar teu sobrenome, Amanda. Mas o livro dela chama Surtada, porém Inteira. E ela conta todos os episódios de depressão. E de como ela se julgava
por ter tido depressão, como as pessoas cobravam dela, e principalmente mulher, né? E a depressão atinge mais mulheres do que homens. É. Fato. E que as pessoas falavam assim, olha só, assim seu namorado não vai aguentar, hein? Quer dizer, além de estar deprimida, a mulher ainda sente porque ela foi, como dizia Simone de Beauvoir, né? A gente é criada para não incomodar. Mas teve uma hora que ela falou, cara, eu comecei a aceitar que eu vou ser uma pessoa que em determinados momentos da minha vida vou precisar tomar remédio para depressão. E vou fazer terapia a vida inteira. Então, cara, a gente aceitar isso, tipo, já vem com isso, já bota isso. Pra mim, isso tinha que ter Sim. na escola também, É. de você, saúde mental, as pessoas, autoconhecimento. Sim. E a gente pode falar de uma outra doença que nunca é tratada como doença e que no final do ano ela também dá um que é o alcoolismo. Que é uma doença grave que a sociedade estimula a pessoa a beber desde, né, é uma coisa assim, agora já tá podendo beber cerveja, tem uma coisa de uma macheza, de já Sim. começar a beber, tem uma coisa de você tá integrado, você é chato porque você não bebe. E depois que, né, os ídolos fazem propaganda de cerveja, muita propaganda de cerveja, de bebida, e tá tudo bem, tá tudo certo. Mas na hora que você tá na sarjeta, alcoolizado, péssimo, ninguém te dá a mão. E também é uma doença E você é que muito julgam, rejeitado. Julgam nossa, muito. O alcoólatra é um cara chato, normalmente. O alcoólatra que está bebendo, O né? alcoólatra que está bebendo. Porque o cara que para de beber continua se chamando de alcoólatra, o que eu Sim, acho... sim. E é por isso que só tem o AA, né? Assim, Cara, eu sou fã do o AA. AA é tipo Jesus, né? Eu sou fã do AA, porque é a experiência a partir do outro. Então essa identificação liberta o Ó a alcoólatra. fofoca aí de novo. Liberta o alcoólatra, porque ele fala assim, cara... Fofoca útil. Fofoca útil. Ele fala, cara, não... Realmente, ela tem essa obsessividade igual a mim. Você chega no AA e você reconhece o fundo do poço das outras pessoas e o seu. Sim. E cada um tem uma profundidade diferente. Sim. A Bárbara Gância falava muito disso. Aliás, eu tô louca pra ver a peça da Bárbara Gância. Também, eu quero ler o livro. Você tem um livro? Eu tenho um Me livro. empresta? É maravilhoso, Eu quero. cara. A Bárbara fala disso de um jeito, assim. E agora ela sendo representada pela Marisa Hort, pra mim tem tantos significados e significantes, porque são duas ex-saias e tem a Fernanda Young, pra mim, perto da Marisa. E a oração da serenidade, que é tipo assim, você tem que me ajudar a saber as coisas que... A gente pode ler depois. As coisas que eu posso mudar e o que eu não posso mudar, e o limite, conseguir distinguir uma coisa da outra. É lindo pra caralho. Assim. Você sabe que quando eu me casei cedo. Eu já morava com o Rodrigo, a gente já tinha alugado apartamento, estava morando com ele já há 1 mês, 2 meses, e chegou a data da festa. Voltei para casa da minha mãe para buscar ela, pra gente ir juntas, se arrumar juntas, para viver esse momento. Sim. E eu fui dirigindo no Alto Boa Vista, e aquilo foi meio que uma despedida de uma era. De uma condição, né? Eu tava saindo de casa e tal. E a minha mãe tem essa oração da serenidade super decorada e interiorizada, e ela foi falando essa oração no caminho do Alto Boa Vista. Ai, Bel, que foi lindo, foi um momento... Eu acho que você devia ler. Concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar as que eu posso e sabedoria para distinguir uma da outra. Sabedoria para distinguir uma da outra, isso é importante. É lindo isso. Mas é muito importante, realmente. Dezembro, na minha família não tem ninguém com problema de alcoolismo, eu não tenho problema. Eu bebo, né? Eu bebo, eu gosto de beber e ao mesmo tempo eu não passo de uma... Você nunca me viu bêbada, né? Mas a gente bebe, né, Bel? A gente bebe, é uma delícia beber. Esse que é o problema. Essa que é a dificuldade. Inclusive tem que falar a verdade. Um o prazer. Drauzio fala muito isso. Não adianta, quando a gente for falar com os nossos adolescentes sobre droga, sobre álcool, a gente tem que falar o seguinte, olha só, é bom. É prazeroso. É prazeroso. Não adianta falar assim, ai, é horrível, droga é do mal, álcool é do mal. Não, se olha afasta só. das pessoas, não existe. Olha só, tem um prazer, mas tem que ficar atento. Ao mesmo tempo, a gente tá querendo se livrar da obrigação das comemorações de fim de ano, né, Bel? Não, e já chegou, passou muito rápido. O tempo ele é cada vez mais relativo, né? Então é difícil. Ele vai diminuindo. E a gente não consegue se libertar. A gente tá falando de liberdade, talvez o episódio não consegue. Talvez a melhor maneira seja abraçar o Natal mesmo e fingir que tá adorando, porque depois a gente começa a gostar de verdade. Eu nunca gosto. Em nenhum momento da festa você sente prazer? Eu sinto prazer quando depois eu vejo que tá tudo pronto. Quando acaba. Pra mim, eu queria pular pro dia 1º de janeiro agora, por exemplo. Fico feliz quando eu vejo meus filhos felizes. Felicidade bem
Mas é Importante. uma relação, mas assim... Chegou a nossa vez, né, Mary? Essa que é a realidade. A gente no episódio passado tava falando assim, o Natal sou eu que tenho que montar a árvore. É meio isso, assim. né? Para de reclamar, né? Não, é porque chegou... Para de se vitimizar. É a nossa faixa etária. É o nosso momento da vida. De ser a árvore de Natal. Nossos pais estão velhos, nossos filhos ainda são muito jovens pra organizar. Mas eu lembro que foi até o Caio que fez esse comentário. Que eu falei, não, os amigos do Joaquim chegam lá em casa, eu fico me chamando de tia. Eu fico me sentindo aquela tia, sabe? Mãe dos amiguinhos da escola. Aí ele falou assim, mas Bel, a gente é. A gente é. Total. A gente chegou nessa hora. Sim, sim. Porque tem isso, né? Quanto mais velha a gente vai ficando, mais rápido o tempo passa. Isso também é uma coisa explicável, né? Matematicamente... Total. Eu me lembro quando 10 anos demorava pra fazer 11, aí 11 demorava pra fazer 12. Porque naturalmente a gente vai viver cada vez mais e o tempo que sobra vai diminuindo, então... A gente estava falando, né, dessa coisa de que agora é com a gente, o Natal, a nossa geração. Sim. E aí teve aquele post uma entrevista da Malu Mader, né? Uma entrevista que ela disse que não deu essa entrevista. Uma entrevista isso que é maravilhoso. Mas eu achei um boato, eu falei, Malu, eu liguei pra Malu, falei, Malu, adorei essa sua entrevista, falando que envelhecer é ótimo e que quem não gosta de envelhecer porque não gosta da vida e tal. Ela falou assim, Maria, eu falei outra coisa. Aí ela explicou, que agora não me lembro exatamente o que era, mas eu não fui exatamente, eu acho dificílimo envelhecer. Eu sinto muita falta de quando eu tinha mais colágeno e não sei o quê. Eu achei tão engraçado. Mas eu acho que a vida é meio isso, a gente fala assim, não, a gente acha que envelhecer é do caralho. Ao mesmo tempo a gente fala, puta, mas que saco essa ruga aqui. Não, envelhecer é do caralho porque o outro lado, a outra opção é morrer. Então, redução por comparação, exato, por comparação, então é um luxo realmente, chegar aos 80, aos 90 anos é uma sorte, digamos assim. Sim. Significa que você não teve nenhum problema de saúde grave, que você não foi atropelado, que não caiu um vaso na tua cabeça, coisas que podem acontecer com a gente ao longo da vida. Agora, é uma outra condição de existência. Mas eu acho que é muito interessante dessa história da Malu Mader, é que assim, o que na vida não é os dois, né? Exato. É tipo assim, é maravilhoso envelhecer, é um luxo, e ao mesmo tempo é uma merda. A gente fica aqui no Noronha muito nessa dialética, né? De sempre se negando, igual o casamento, é igual a maternidade, exatamente. É igual todas essas coisas que a gente conquistou. Vamos aceitar que não tem o branco e preto. Não tem. Existe uma coisa ali no meio, que é 50 tons de cinza. E ao mesmo tempo é incrível você pegar e falar, o melhor lugar do mundo é aqui e agora, foda-se. Estamos em 2021, estamos nesse Brasil, mas o melhor lugar do mundo é aqui e agora, porque só tem esse, não tem outro. Já cantava Gilberto Gil. O melhor lugar do mundo é aqui. É lindo isso. E a gente no próximo episódio vai estar sem assunto, porque a gente vai estar pertíssimo do Natal, não vai mais dar pra falar do Natal, porque a gente já gastou 3 episódios falando disso. A gente vai ter que falar de outro Mas a gente não vive no presente. Ao mesmo tempo que o melhor lugar do mundo é aqui agora, isso é uma mentira que o Ju contou pra gente. Você tá aqui ou você tá pensando no que você vai fazer pro almoço? Não, eu tô pensando que eu esqueci o porco no forno. Você tá falando sério? Pernil. Então, não existe o presente. Você não tá aqui. Você tá pensando amanhã, você tá pensando que você tem mais uma diária do teu filme, você tá pensando no ano novo, você tá pensando em janeiro. Eu já tô pensando em janeiro. Aniversário do Bento. O melhor lugar do mundo é aqui agora e ao mesmo tempo o presente não existe. E todo dia é o fim do mundo. Fiquem com ele. Todo dia é o fim do mundo, todo dia tem que respirar mais fundo. Essa música é genial. De quem é? Lula Queiroga. Lula Queiroga é um gênio. Um gênio. Gente, isso não é o fim do mundo. Isso não é Noronha. Não tenha pressa, que o fim não é agora, nem debaixo d'água, nem com meteorito. Não precipito, chego perto do fogo, pendurado na linha do carretel infinito. Eu sou apenas uma tecla do piano, eu vivo o cotidiano do apocalipse. Porque todo dia é o fim do mundo, todo dia tem que respirar mais fundo. Todo dia é o fim do mundo, dia vai e outro vem em seu lugar. Não se apavore, muita calma nessa hora, cada passo em falso é pura dinamite.
Cada momento cria um novo limite, e o último instante é o que virá depois. Nós dois somos uma gota no oceano, os dois, no cotidiano do apocalipse. Porque todo dia é o fim do mundo, todo dia tem que respirar mais fundo. Todo dia é o fim do mundo, dia vai, outro vem em seu lugar. Isso não é Noronha, isso não é Noronha.